Você já se imaginou então sendo um dono aí de um shopping ou vários shoppings, ou de um galpão logístico, um prédio comercial, enfim? Se você se interessou, saiba que isso é possível se você tiver aí pelo menos R$100. Isso aí, galera. Bom, então acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco melhor e vou explicar um pouco mais como é que isso aí funciona. Vamos aí comigo. Antes de mais nada, então, se você ainda não me conhece, eu sou o Leandro Cubas e esse é o canal Me Leva na Mochila. E, claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, galera, já deixa o like também pra gente nesse vídeo, porque dar like não cobra nada, é de graça, não cai o dedo e vai ajudar a gente também na divulgação do canal, porque aí o YouTube vai entender que esse é um vídeo de qualidade, é um vídeo de conteúdo, vai passar a divulgar aí pra um monte de gente também esses vídeos que a gente tá fazendo aqui voltado para esse quadro financeiro, fechou, galera? Então, para quem acompanhou a gente aí nos últimos vídeos, a gente subiu, vou deixar aqui no card, um vídeo mostrando quanto que foi os nossos rendimentos em fundos imobiliários, galera, isso aí. E para você que não entendeu muito do que a gente falou, o que a gente estava mostrando ali, eu vou falar basicamente e explicar um pouquinho sobre os fundos imobiliários, fechou? Bom, então sem mais delongas, o fundo imobiliário, galera, ele nada mais é do que uma classe de ativos que é negociado na Bolsa de Valores, ok? Ele é um investimento considerado um investimento de renda variável, aí utilizado, né, o perfil dele é mais voltado para um investidor intermediário, para um nível avançado. Mas não se preocupe com isso, o que você precisa saber só é que ele é negociado aqui na B3, né, na Bolsa de Valores do Brasil, e aí por lá você pode fazer essas negociações. E o que é os fundos imobiliários? Vou fazer uma breve comparação aqui com os imóveis que o pessoal gosta, né? Se você perguntar para sua avó, para sua mãe, para sua tia, eles vão te dizer aí, o pessoal da sua família, o pessoal que é mais antigo, vai te falar que a melhor maneira de você ter um investimento, né, ou o melhor investimento é você comprando um imóvel, tendo uma casa, um terreno, enfim. Inclusive esses dias eu peguei um Uber e o senhorzinho veio falando comigo que o melhor investimento que ele tem, que ele fez, foi comprando vários imóveis e que ele, se ele soubesse, ele teria comprado muito mais. Então, galera, os fundos imobiliários, eles nada mais são do que uma classe de ativos que você passa, né, vamos dizer assim, a ser dono também de galpões logísticos, de shoppings, né? Quem nunca pensou em ser dono de um shopping, eu já pensei várias vezes e hoje eu posso dizer que eu sou um dono de um deles, né, vamos dizer assim, de um ou de vários. De prédios comerciais, né, de os galpões logísticos lá onde, por exemplo, você pega essas lojas grandes aí, por exemplo, Amazon, enfim, sei lá, Submarino, eles precisam de um lugar para deixar suas coisas, né, os seus produtos ali no depósito. E aí é para isso que eles alugam esses espaços, né, os galpões logísticos, assim como prédios comerciais, enfim. E o que a gente tem aí então por trás dos fundos imobiliários? Ele tem ali, né, algumas vertentes, né? Então você tem fundo voltado para esse segmento que eu falei, para o galpão logístico, você tem fundos de tijolos, você tem fundos, né, que são voltados ali para shoppings, edifícios comerciais, você tem fundos de fundos, né? Então vai depender um pouquinho do que você gosta e aí você pode ir e comprar, né, um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles são, né, quando você compra ele, né, a gente chama de cota, quando você compra uma cota, você pode comprar 1, 2, 10, 20, 30, 100, enfim, quantas cotas você sentir, né, você achar que você gosta daquilo ou sentir a necessidade de comprar. Não existe um valor mínimo e um valor máximo, né? Você consegue encontrar então fundos imobiliários que começam no valor de R$10, como você também tem fundos aí que você consegue encontrar por R$90, R$100, R$150, né? Eu não acho um valor caro. Acho que todo mundo tem esse valor hoje, né, na carteira, então você pode comprar uma cota aí sim de um fundo imobiliário. E o que significa quando você compra uma cota? Significa que você compra um espaço, né, do terreno, lá um pedaço de 1 metro quadrado, né, uma porcentagem ali daquele terreno. E pelo fato de você comprar, né, ser dono ali daquele espaço, né, daquele pequeno espaço daquele lugar, você recebe aí mensalmente os dividendos, tá, galera? Que é como se fosse um aluguel quando você
você tem um imóvel e você aluga o seu imóvel, você recebe um aluguel, certo? Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. A partir do momento que você compra uma cota, que você é dono de um espaço ali, ou de uma grande porcentagem ali do fundo, você passa a receber também os dividendos mensalmente também, galera. Assim como se você alugasse uma casa, né, um apartamento, enfim. Você também recebe os seus dividendos mensalmente lá na conta onde você tem a sua conta lá na sua corretora, né? Isso que é o legal. E o mais legal ainda, esses dividendos que vocês recebem, né, o que a gente recebe, ele é isento de imposto de renda. Isso aí, e não é maracutaia, você não precisa fazer nada ali no cambalacho, porque é um direito seu quando você adquire aí um fundo imobiliário, tá? Diferente de quando você tem uma casa, né? Você está alugando a casa ali, você recebe o aluguel, mas você tem que pagar ali, né? Descontar o imposto de renda. Então, essa é uma das primeiras características, já que eu gosto muito dos fundos imobiliários. E o fato de você não ficar preso ali também eu acho muito interessante, né? Como eu falei, você pode comprar 1, 2, 3 cotas, dependendo do quanto dinheiro você tem. Você pode comprar N cotas, se você tiver, né? Dependendo da sua quantidade que você tem disponível ali para investir. Beleza? Então, para quem não entendeu muito o que eu falei no outro vídeo, isso que eu estou explicando agora basicamente é o conceito dos fundos imobiliários, galera. Eu vou fazer uma breve comparação também agora com como se você tivesse, né, uma casa, né? Qual que é a diferença de eu ter realmente um imóvel próprio, né, que eu alugue, que é meu, que eu comprei e vou alugar, do que se eu tiver um fundo imobiliário, né? Essa é deixando claro que é a minha visão, ok? E mais uma vez ressaltando, né? Este vídeo aqui ele tem um intuito totalmente educacional para você entender. Eu não estou fazendo nenhuma indicação, tá, galera? Eu não posso fazer uma indicação porque eu não tenho uma certificação. Então isso aqui é tudo para nível de conhecimento realmente. Então, a partir do momento que eu tenho um imóvel, galera, que eu comprei e eu vou alugar, tem algumas coisas que me fazem aí não pensar em comprar, vamos dizer assim. Hoje eu penso em não comprar um imóvel, por quê? Eu vou explicar os motivos. A partir do momento que eu compro um imóvel, eu estou pegando ali uma boa parte do meu patrimônio, vamos dizer assim, hoje eu compraria talvez uma casa aqui no ABC com pelo menos 300 mil reais, eu teria que ter para eu comprar uma casa, um apartamento. Né? E eu pegaria esse montante meu de 300 mil reais e colocaria ali naquele patrimônio. Então eu teria 300 mil reais, meu, né, vamos dizer assim, num patrimônio só, num imóvel. Começa já aí, eu já não gosto muito disso, de eu ter um dinheiro preso, né, em uma coisa só. Aí segundo ponto, por mais que eu tenha esse imóvel, né, obviamente eu posso ganhar um pouco de dinheiro na valorização dele, né, ele pode vir a valorizar de 300 para 400 mil, 500 mil, enfim, e se eu vender ele futuramente, obviamente eu posso ganhar um dinheiro em cima disso, mas eu vou detalhar um pouquinho mais para frente aí, porque que eu não gosto muito. Se eu pensar em alugar esse imóvel, não pensar em vender ele agora, o valor que eu receber do aluguel, eu vou ter que descontar o imposto de renda. Então já começa aí também uma coisa que eu não gosto. Segunda coisa, eu vou ter que me preocupar com o inquilino, porque eu vou ter que saber se aquele inquilino realmente é um bom pagador, né, que eu vou receber realmente aquele dinheiro para não ficar no prejuízo, que ele também não vai destruir, né, o meu patrimônio, que ele não vai, sei lá, quebrar as paredes, não vai me deixar na mão, não vai deixar quebrar, enfim, não vai estragar ali o meu patrimônio. Então eu tenho que ter esse cuidado também, é mais uma preocupação. Tá? Aí, terceiro ponto, se eu não quiser mais esse imóvel e eu quiser vender, eu não sei quando que eu vou vender esse imóvel. Eu não sei se eu colocar um imóvel hoje para vender, quando que eu vou vender. Eu não tenho isso, né? Eu posso vender ele amanhã, talvez se eu der sorte, no mês que vem, ou talvez em meses, ou talvez demore anos para vender, ou eu talvez nunca venda aquele imóvel. Pode acontecer de realmente eu colocar e nunca ser vendido. Então você não tem, né, essa certeza de quando você vai ter aquele dinheiro. Então pensando, se eu precisasse daquele dinheiro imediatamente, né, eu não teria aqueles 300 mil reais que eu comprei do imóvel para eu poder usar. Vamos supor que eu vou passar por alguma necessidade, né, vamos dizer assim, e eu vou precisar daquele dinheiro imediatamente. Eu sei que eu tenho 300 mil reais, mas ele está ali no meu imóvel. Agora, como que eu pego aquele dinheiro para usar? Não consigo, porque eu vou ter que colocar o imóvel para vender para eu tentar pegar o dinheiro, se é que eu vou precisar, entendeu? Então isso são alguns dos pontos e aspectos que fazem eu não pensar hoje em comprar um imóvel.
ok? Aí agora, voltando aqui em contrapartida nos fundos imobiliários, o que me faz gostar dos fundos imobiliários diferente do imóvel? Primeiro que o fundo imobiliário ele tem todas essas características que eu falei para vocês, de você ter um imóvel, você também passa a ser dono de cotas, assim como você seria dono de um imóvel, você passa a ter cotas de um fundo, né? E é um fundo que você consegue escolher, né, a localização da onde eles têm ali os imóveis ou os edifícios em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sem precisar se deslocar, né? Você vai ter um gestor ali, né, vamos dizer, gerindo aquele fundo para você, então você não vai se preocupar com papelada, com inquilinos nem nada, né? Você tem uma liquidez muito mais alta do que um imóvel. O que significa liquidez? Significa que se eu quiser vender, para eu pegar aquele dinheiro, se eu precisar, vamos supor que eu vou precisar dessa necessidade, né, dos 300 mil reais que eu tinha ali no imóvel, se eu tenho 300 reais num fundo imobiliário e eu preciso daquele dinheiro, eu sei que se eu vender as minhas cotas de fundo imobiliário, eu vou vender ela ali em horas ou talvez em minutos ou no máximo aí em dias, ou em um dia só eu venda tudo aquilo, porque a liquidez de um fundo imobiliário é muito alta, ela é negociada em bolsa num valor absurdo, assim, né? E milhões de negociações por dia é feita em bolsa de fundos imobiliários. Então a probabilidade de eu vender um fundo é milhões de vezes maior do que eu vender um imóvel. Tá? Então começa já aí também um ponto positivo do porquê que eu prefiro os fundos, né? Eu não sinto ali o meu dinheiro preso num lugar só. Então o fundo, além dele ter essa característica, ele tem também vários prédios, como eu falei. Então vou ter um prédio aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Um em Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, né? Não é algo que eu fique preso num cara só. Eu tenho vários e se eu quiser vender aquilo, eu posso vender tudo, ou eu posso vender uma parte só, um terço, né, das minhas cotas, ou eu posso vender uma cota só, não tem problema. Tá bom? O segundo ponto, dividendos, galera. Todo mês, assim como se você tivesse um imóvel alugando, você vai receber o seu aluguel ali. Nos fundos imobiliários também. Você, a partir do momento que você é dono de uma cota, você também recebe, né, os seus aluguéis, que é o que a gente chama de dividendos. E ele cai todo mês na conta da sua corretora, galera. E olha só, diferente do aluguel, ele é isento do imposto de renda. Então você não paga imposto de renda sobre o dividendo que você está recebendo, diferente também dos aluguéis. Olha só a diferença. Então quer dizer que tipo, os fundos imobiliários são bem melhores, né? Não tem nenhum defeito? Tem. Qual que é o problema? O fato de você não gerenciar eles, né, você não tá ali fazendo a papelada de tudo, você precisa de um gestor ali, vamos dizer, né, daquele fundo para cuidar disso para você. Então você paga uma taxa, obviamente, anualmente, por você ter o direito dessa cota desse fundo. Só que é uma taxa muito baixa, galera, que é uma taxa que você nem sente, que você já paga, né, a partir do momento quando você adquire a cota. Tá embutido ali naquele dinheiro, né, praticamente. Então é um dinheiro que, assim, é menos de 0,5%, vamos dizer assim, dependendo do fundo que você tem. Tem taxa aí de administração de fundo que chega a 0,070, por exemplo. É tipo baixíssimo realmente, galera. Nem se compara se você fosse comprar contratar um contador, por exemplo, para fazer toda a papelada para você num imóvel. Você iria pagar muito mais. Num fundo imobiliário não. Então tem essa taxa, mas é quase tipo zero, imperceptível, você nem vai sentir, né, no seu orçamento. E o segundo ponto, quando que você paga o imposto de renda de um fundo imobiliário? Galera, você só vai pagar o imposto de renda se você vender uma das suas cotas ou vender as suas cotas e se você tiver tido lucro, né, naquela venda. Ou seja, assim como o imóvel ele se valoriza, o fundo imobiliário também se valoriza. Então, se você comprou uma cota por R$70 e no momento que você vendeu ela, o imóvel também se valorizou e você vendeu de 70 para R$80, você vai pagar o imposto de renda sobre esse lucro, que a diferença foi de R$10. Então, você vai pagar o imposto de renda em cima dos R$10, né, naquela tabela regressiva do imposto de renda. É só aí que você vai pagar o imposto de renda e é só sobre o lucro. Então, fora isso, galera, você é isento de tudo. E aí, assim, eu só vejo benefícios quando eu olho isso. Para mim é muito mais interessante e por isso que a gente fez o investimento ali no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, né? A gente tem ali os investimentos em fundo imobiliário e eu compartilhei com vocês ali o quanto que eu recebi de dividendos. Obviamente eu não tenho um volume tão alto, mas é um valorzinho ali que todo mês quando eu recebo aquele dividendo, o que eu faço com ele? Eu compro novas cotas,
né? Então eu reaplico aquele dinheiro, aí obviamente no próximo mês eu vou receber um valorzinho a mais já de dividendos, porque eu comprei novas cotas. E assim eu vou sucessivamente, até que vai chegar um momento que, cara, eu vou estar recebendo, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por mês só de dividendos aí dos meus fundos imobiliários. Fechou, galera? Então, bom, esse vídeo era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, explicar um pouquinho sobre os fundos imobiliários, um pouquinho da minha visão, né, do porquê que eu gosto dessa classe aí de ativos. E para você que ficou meio perdido, não entendeu muito, eu queria dar essa introdução aí para vocês sobre os fundos imobiliários, ok, galera? Bom, se você ficou com alguma dúvida, então deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também pode deixar aí nos comentários. A gente vai ter um imenso prazer em responder vocês. A ideia é que a gente faça aqui desse quadro, né, um quadro contínuo sobre investimentos, e a gente comece a compartilhar também com vocês o nosso crescimento aí e as ações que a gente realizar ali no nosso home broker, quando a gente comprar um ativo ou não, compartilhar isso com vocês, beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui e nos vemos aí no próximo vídeo, fechou? Valeu, galera!